Empreendedor de sucesso na área da educação, Guilherme Junqueira é fundador da Gama Academy, além de ter vendido por mais de 9 dígitos sua empresa para um grupo não apenas milionário, mas bilionário. Seja muito bem-vindo ao Drops da GS. Valeu, Matheus. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui num evento tão incrível que eu acompanho desde o primeiro, viu? Olha Gramado só! Summit. Quando eu era pequenininho e ver isso aqui em tantos pavilhões, dá um baita orgulho e um frio na barriga também quando a gente sobe no palco. Né? Imagino que sim. E você já é um experiente dos palcos também, né? O que deixa tudo ainda mais interessante. Eu quero te dizer que esse ano a Gramado Summit está estreando uma versão internacional. Tu sabia? Uau, não! É, a gente vai estar em demais. Punta del Este a partir de setembro. Que legal! Um spoiler bem legal. Nossa, sensacional. Quem sabe você não vai estar lá com a gente também. Honrado pelo convite. Bom, você tem que conversar com o Marcos para Tá garantir bom, o teu tá lugar, bom. hein? Marquinhos, lembra de gente. Bom, Gui, pra gente começar, eu queria te perguntar o seguinte. O que você pensa sobre diploma na era digital? Ter ou não ter? Eu acho que a universidade, ela sempre exigiu, né, da gente algo que era seguir alguns padrões. Pensando no Brasil, o padrão que impõe é o MEC, Ministério da Educação. Então tem sempre uma regrinha a ser seguida. Porém, se você pensar do ponto de vista de amadurecimento como pessoa, aos 17, 18 anos você tem que tomar a decisão da sua vida, de qual a profissão, qual a carreira você vai seguir, sem saber o mínimo do que vai acontecer no futuro. Então é algo muito difícil, uma responsabilidade imposta geralmente pela esteira que a gente viu dentro da nossa casa. O pai advogado influencia o filho advogado, a mãe médica influencia a filha médica e assim sucessivamente. Então eu acho que a cultura brasileira levou a gente a uma mega influência de ter que decidir coisas difíceis. Enquanto em Israel, se você vê, é um país muito menor. E lá, obrigatoriamente, homens e mulheres, ao sair do ensino médio, precisam ir para o exército, se alistar. E as melhores posições de trabalho são daquelas pessoas que conquistaram ao longo da sua jornada educacional as melhores notas de matemática. Porque ela diz muito sobre lógica, diz muito sobre exercitar e resolver problemas complexos. Quando você vai para o exército, você aprende uma profissão antes de fazer a universidade. Você sai de lá com 21 anos. Aí você escolhe qual faculdade você vai fazer. Então você está muito mais maduro, porque com 17 anos o que a gente quer, gente? Balada, curtição, relacionamento, amigos, farra. E aí você está tendo que estudar e ter a faculdade. Então o diploma em si, ele é um questionamento muito recorrente, porque a gente fala sobre, primeiro, o custo-benefício do tempo, o investimento e o retorno que ele vai ter. Para você fazer uma engenharia e demorar 4, 5 anos, e hoje a gente vê muitos profissionais que estão, né, em subempregos, em gig economy, como Uber, por exemplo, com diplomas que custaram caro. Né? Você vê R$2.000, R$3.000 uma mensalidade de universidade. Então o questionamento é muito mais sobre o custo-benefício, de quais carreiras foram elencadas e quanto ela realmente retorna para o profissional. Mas é inegável que existe um exercício do ser humano de viver em comunidade, em cidadão, em aprender a ser adulto, em sair da casa dos pais, em passar numa federal e ter que morar longe numa república, que isso é uma formação de cidadão, uma formação humana também. Não é só o exercício de estar ali atrás de um diploma, tem várias outras coisas. Então, eu acredito que ele está cada vez mais em xeque. Então, existe um checkmate e hoje o mundo, né, já está questionando isso. 65% de tudo que você aprende durante a sua graduação não vale nada no dia que você se formar. 65% é muita coisa. Pô. Então, a gente está falando de um profissional que não tem outro caminho a não ser fazer uma faculdade de não mais 4 anos, e sim de 40 anos. Aí você fala, ué, mas se 4 anos, 5 anos já está em xeque... Não, é porque agora o novo conceito se chama lifelong learning. É aprender ao longo da vida, não parar de aprender ou falar assim, toma papai, agora terminei meus estudos. Eu fiz a faculdade que você queria que eu fizesse, agora eu vou fazer o que eu quero. Isso é uma das coisas mais erradas que existem, porque você nunca deveria parar de estudar. O diploma é só mais um check na sua vida acadêmica, profissional e de aprendiz, porque na vida a gente não vai ter só uma carreira, a gente vai ter várias. Então as pessoas múltiplas precisam de conhecimentos múltiplos e o diploma é só um deles. Nossa, é incrível o que você está falando. E nessa perspectiva, assim, pegando esse gancho, essa necessidade da gente buscar o conhecimento e não necessariamente só o diploma acadêmico para se ter essa vantagem no mercado, como é que foi vender um trabalho tão primoroso teu para um grupo tão rico?
Tu acreditou que isso um dia ia ser possível? Eu sou filho de mãe solteira, nasci vendo a minha mãe vendendo revistinha da Natura, Avon, Abelha Rainha, várias coisas ali para me criar. E eu sempre fui incentivado a ser concursado. Eu tive o empreendedorismo quase como uma saída para tentar mudar meu status quo. Eu trabalhava com 14 anos no Ceasa, carregando caixa de tomate, carregando batata. Chegava todo ralado em casa, minha mãe indignada com aquela situação, tentou me ajudar a conseguir o bolsa de estudo. Então, a educação mudou a minha vida. Só que o emprego, ele dá uma nova perspectiva de vida. E o empreendedorismo faz essas duas coisinhas girarem numa proporção que impacta e muda o mundo. Então eu fiquei apaixonado desde cedo por educação, emprego e empreendedorismo. E eu quis fazer com que esse sonho virasse uma realidade, porque quando um mentor me perguntou como que eu queria morrer, eu estranhei essa pergunta e falei assim, não, eu não quero morrer atropelado, cremado, nem afogado. Ele, não, seu Mané, não estou falando sobre isso. Eu quero saber do seu legado, como que você quer ser lembrado. E aí na hora só me veio uma coisa na cabeça, eu quero ter uma empresa de dia e dar aula à noite. E desse propósito nasceu uma vocação de colocar esses 3 E's numa esteira, onde todo mundo que está nos ouvindo aqui pode pegar e olhar para a sua história e ver que esses 3 E's fazem parte. Ou você teve um chefe muito bom que te deu uma boa oportunidade de emprego, com esse dinheiro você investiu em educação, com a educação você conseguiu valer mais, fazer com que a hora valesse mais, e isso faz com que se retroalimente ali uma máquina que chama carreira de sucesso. E eu quis fazer isso e consegui fazer isso não tendo a venda da empresa como um objetivo, e sim como uma consequência. Quando eu vi que a gente tinha mais de 52 mil alunos, 80% desses alunos formados em tecnologia pela Gama estavam sendo empregados, e muito bem empregados, e histórias incríveis. Um motoboy que ganhava R$ 1.200, 6 meses depois fez um curso com a gente, entrou na Natura para ganhar R$ 4.800, hoje ele é tech lead e ganha R$ 12 mil. Qual é a transformação que você gera na vida de uma pessoa quando você muda pela educação o emprego dele? Grana, renda. Só que sabe o que acontece com essas pessoas? Ele volta lá na comunidade do Capão Redondo e todos os sábados ele tira 10 jovens do tráfico de drogas e ensina a programação para essa galera. E muda a perspectiva desse mundo que só tinha ali aviãozinho como carreira, sabe? Ser chefe do tráfico como carreira. Aí você fala, cara, é isso que a educação faz. Quando você faz isso com essência, com propósito, mas mesmo assim entrega resultado, crescimento, vira uma empresa lucrativa, não tem jeito de você não chamar a atenção de grandes players. E a gente fez isso, foram quase 16 players tentando comprar a Gama em 2020, logo depois da pandemia. Depois não, né? Durante a pandemia. E a gente fechou com a Ânima Educação e fez essa grande venda para um grupo que hoje tem 400 mil alunos, que tem 18 mil funcionários, que está no Brasil inteiro. Então é aquele negócio de... Agora a gente foi para a Champions League, está jogando um jogo de IPO, né? De uma empresa que está listada na Bolsa, e podendo sonhar cada vez mais alto esses sonhos. Então, o nosso topo da montanha só aumentou, e eu fico muito honrado de ter uma história dessa e mostrar que um menino que trabalhava no Ceasa, filho de mãe solteira, saiu lá do interior do Brasil e conseguiu criar uma empresa que tem um sucesso e um reconhecimento como esse. Que legal. Eu quero convidar vocês todos a seguirem o Guilherme Junqueira nas redes sociais, a conhecerem mais ainda dos trabalhos, dos projetos e da tua história, porque ela motiva e ela inspira muitos outros rapazes que, assim como tu, também vêm de realidades onde não tem esse acolhimento, essa inserção, de outras moças que também, de repente, estão se inspirando em querer empreender, independente do gênero. Pessoas que querem ser alguém melhor do que aquelas que são hoje. Então, conheçam o trabalho dele, tenho certeza que vocês vão se inspirar ainda mais. E pra gente pegar esse gancho, eu queria dizer o seguinte: o que você diria para quem também quer ser um milionário do Brasil? Eu acho que dinheiro é consequência, e ela é a consequência de administrar muito bem 3 recursos escassos que a gente tem na vida. Todo mundo tem o mesmo tempo de dia que o Bill Gates, por exemplo. Ele acorda com 24 horas, eu e o Matheus, e você acorda com 24 horas. Todo mundo também é diferente no segundo recurso escasso do Bill Gates, que é dinheiro. Ele está bilionário e a gente está na luta. E a atenção é o terceiro recurso mais escasso, que faz com que nem eu nem você tenha o WhatsApp do Bill Gates para pedir um conselho agora. Porque nós não somos relevantes o suficiente para que ele dê o tempo precioso dele
para a gente convertido em atenção. Então, se a gente administrar muito bem o nosso tempo, entender que o nosso maior ativo é o aprendizado e a única skill do futuro é saber aprender a aprender, a gente consegue entender que nosso passe tem que valer mais. Primeiro, como profissional. Não adianta você querer ser um empreendedor e hoje não tem ninguém na lista da Forbes que é funcionário público. Não. E eu brinco com minha mãe e falo assim, viu? Agora, ó, tô lá na Forbes, mas é porque eu fui empreender. E empreendedor, inegavelmente, resolve problema. Então, se você for uma pessoa que aprende, entrega resultado dentro do seu trabalho, inegavelmente você vai começar a crescer e vai liderar primeiro si mesmo, depois você lidera um tema, depois você lidera pessoas. Aí quando você começar a liderar pessoas, você vai ver que é natural você querer resolver grandes problemas que você já tem a vocação de resolver. E isso se chama CNPJ. Olha. Quando um CPF transfere o seu conhecimento e o seu propósito para um CNPJ, significa que ali nasce um legado. Hoje, se nós temos aqui um iPhone, um iPad, um MacBook, é porque um cara um dia ousou sonhar, criou daquele sonho uma empresa, transferiu para um CNPJ que mesmo depois de morto, Steve Jobs ainda se orgulha de tudo que ele criou e da empresa trilionária que virou a Apple. Não precisa ser trilionário. Você pode gerar resultado entregando bons frutos para os seus clientes. E aí fazendo com que com isso você crie bons empregos. Bons empregos vão gerar educação para essas pessoas que vão se reinvestir nelas e criar outros grandes sucessos. E você vai fazer parte disso. Então não tem outro caminho de ser milionário a não ser empreendedor. Mas para ser empreendedor, primeiro seja um bom funcionário. Primeiro entregue resultado. Primeiro forme novos líderes, pessoas da onde você está. Depois que essa experiência com a barriga no balcão tiver em você, você vai ver que você vai ter muito mais empatia, inclusive, para recrutar um time bom, um time diverso, um time que pensa grande, mas que você respeita as pessoas, o seu timing, mas exige, obviamente, entrega, resultado, qualidade em tudo aquilo que você faz. Então, eu sempre brinco, Matheus, que quando você tem consistência, resiliência e paciência, ninguém te pega. Consistência de entregar sempre, entregar bem. Não é porque pedem, é porque precisa. Under promise, over delivery. Prometo pouco, mas entrego muito. Resiliência não é sobre saber apanhar, é saber levantar. Porque apanhar um monte de gente fala que sabe. Mas inteligência emocional serve para, como eu tive 2 burnouts, você tá lá na merda, vive aqueles 5 minutos de merda, lamenta, chora, mas bola para a próxima. Porque empreender no Brasil é como se você estivesse tentando subir uma escada rolante que está descendo. Ela tenta o tempo todo te jogar para baixo. Se você ficar parado, você desce. Se você andar, você fica como está. Para você ter sucesso, você tem que correr. E aí você chega lá em cima. Isso é muito diferente. E por fim, paciência. Hoje, com o mundo digital e com as redes sociais, a gente se compara muito, né? A gente fica olhando o palco dos outros e comparando com os nossos bastidores. E é o maior erro. Para de fazer isso. Cria uma competição platônica com você mesmo. Se você for melhor que você amanhã, você já está ganhando uma grande luta que não existe, mas que na sua cabeça e no seu ego precisa ser acalentado. Então, faça isso com paciência. Sucesso vem da noite para o dia em 10 anos. Execute bem e você terá esse sucesso. Maravilhoso. E assim, pra gente fechar esse bloco, eu queria te convidar a falar para nós assim, o que tu gostaria de ter ouvido quando começou. Procure um terapeuta, invista na sua saúde física, mental, espiritual, financeira. Dê carinho e atenção para aquelas pessoas que você gosta, porque no final do dia nós só temos 3 abstrações na vida: tempo, amor e morte. Nós temos o tempo aqui na Terra para dar e receber amor das pessoas que a gente gosta e quer bem, e todos nós não conseguiremos nos livrar da morte. Então, aproveite enquanto é tempo, dê amor para quem você quer e receba amor sendo uma pessoa boa e gentil para ter alguém lá no dia do seu enterro chorando por você. Senão vai ser um eterno vazio ou alguém falando aqui jaz um que foi tarde. Gui, foi um prazer imenso estar contigo. Valeu, tamo junto. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui conosco em mais esse episódio do nosso Drops DGS. Quero te convidar, inclusive, a continuar acompanhando toda a programação do Gramado Summit nas nossas redes sociais e, mais do que isso, continuar seguindo aqui no YouTube o nosso videocast com outros convidados na nossa playlist. Eu tenho certeza que você vai se inspirar ainda mais em excelentes histórias. Meu nome é Matheus Vecchio e foi um prazer imenso estar com vocês hoje. Uau! Parece fácil, né, gente? É um comunicador nato. Obrigado. Eu que agradeço.
Você gostou? Foi ótimo. Foi ótimo. Que bom. Vamos fazer uma foto? Vamos.